E quando a gente traça, então, por exemplo, né, a montanha que a gente vai subir antes da gente começar, a gente sabe que vai ser um caminho muitas vezes longo, que vão ter percalços. Eu sou a Hannah, meu propósito é ajudar você a resgatar a sua essência, ajudar você a expandir sua consciência, a ser tudo aquilo que você veio para ser. Eu vou contar algumas questões de uma subida de montanha minha, real, oficial, e fazendo um paralelo com os nossos sonhos e os seus sonhos. Faz uns 2 finais de semana atrás, eu subi uma montanha aqui na região da grande Paraná, da grande Curitiba. E foi muito legal, porque é um mix de várias questões que eu amo e que são muito legais, que é atividade física, obviamente, porque eu gastei 1.473 calorias. Ao mesmo tempo, é um treino de mindset, porque em alguns momentos aquelas vozezinhas falam: não, tá bom aqui, tá cansada e tudo mais. Contato com a natureza, porque embora eu sei que também eu sou a natureza e todos nós somos a natureza, mas quando a gente sobe uma montanha e quando a gente fica, por exemplo, numa cachoeira, a gente vai numa cachoeira, a gente vai no mar, ou no mato, no sítio, pelo menos pra mim, são questões que reconectam muito. Então, volta e meia eu preciso, às vezes, tirar até o tênis, mesmo num parque aqui, e ficar com o pé na grama pra me reconectar. Então, são coisas que são muito importantes. E é claro que também tem autoconhecimento envolvido, tem aprendizagens envolvidas com essa subida de montanha. Então, esse mix todo de natureza, atividade física, treino da mente e autoconhecimento são questões que fazem muito sentido pra mim e que eu amo. E em determinado momento, a minha panturrilha ela tava um pouco doendo, embora eu estou bem condicionada, só que essa trilha, que é o Pico do Camapuã, se você colocar aí no Google, é a trilha do Camapuã, é uma trilha que dizem que é nível fácil, só que, na realidade, é um nível já intermediário, porque ela tem várias nuances, ela tem vários degraus, tem, assim, alguns percalços, digamos assim, tem até correntezas. Então é bem legal, vale muito a pena. E, obviamente, que eu tô condicionada, eu treino, então, assim, não foi nenhum bicho de 7 cabeças, mas é um desafio. Então, foi um desafio bem interessante nesses vários aspectos, não só fisicamente, mas mentalmente também foi um desafio. E é muito legal porque eu comecei a sentir esse incômodo, né, mais pro final. E em determinado momento eu parei, eu tomei fôlego, dei uma suspirada, peguei a garrafinha de água que tava na mochila, olhei pra trás e a vista era deslumbrante, assim, era maravilhosa. E tava ventando muito, então o vento também foi mais um obstáculo, digamos assim, nesse tempero todo. E eu olhei, assim, e o fato de ter dado essa respirada, essa suspirada, e ter olhado a natureza ali, aquela vista incrível, deu um gás, e foi como se fosse um super trunfo pra minha mente. Então tomei a água, claro, dei a descansada também, tanto para panturrilha quanto para retomar o fôlego. E para quem não sabe o que é super trunfo, então, quem é cringe, sabe aí, galera dos anos 80 e 90, com certeza sabe o que é super trunfo. O super trunfo era um jogo que era de cartas, onde o nome do jogo é super trunfo porque essa carta era como se fosse um coringa, era como se fosse a carta que valia muito. E, por exemplo, tinha super trunfo de carro, então a carta do super trunfo era o carro que tinha o melhor cilindro, a melhor velocidade, enfim, a melhor placa, sei lá, enfim, outras características. E era aquele coringão, aquele que todo mundo queria ter porque ganhava de todo mundo na rodada. Então, assim, era um jogo muito febre. E esse super trunfo pra minha mente foi justamente dar esse gás. Essa parada, esse break, ele foi muito mais pra minha mente e pra também me dar conta de algumas questões que, por isso que eu tô vindo aqui compartilhar. Que é fundamental aproveitar a paisagem enquanto a gente sobe a montanha. Então, muitas vezes eu também tenho alguns sonhos, tanto na área pessoal, profissional, enfim, diversas questões. E a gente tem o sonho, é como se fosse o topo da montanha. E ao longo desse trajeto, a gente precisa aproveitar essa caminhada, essa jornada e aproveitar essa paisagem. Porque se a gente fica só focada também
muito bitolada nesse objetivo final, e a gente para de curtir a paisagem, e a gente perde esses momentos e perde de aproveitar o trajeto. Porque, novamente, repetindo o que eu falei no começo, é muito mais sobre quem você se torna ao longo do caminho. O que você aprende, quais experiências que você tem, como que você melhora, como que você se torna uma pessoa melhor, como que, sabe, esse passo a passo, essa jornada até o topo da montanha, ela é mais importante até do que o próprio Gran Finale, porque na verdade o topo em si é o Gran Finale. Claro, é legal chegar no topo, é muito gratificante, só que todo esse trajeto é fundamental. Então, aproveitar a paisagem. E, obviamente, dar umas pausas. Então, às vezes, por exemplo, não sei que montanha você tá subindo aí na sua vida, que sonho você tem. Então, às vezes, em alguns sonhos meus, eu tenho que dar uma parada, uma pausada, sabe? Uma respirada, literalmente, como eu fiz. Às vezes, os caminhos ali, a trilha, entre aspas, que a gente queria fazer, não dava. Então, a gente teve que um pouco dar uma desviada, mas não desviada do caminho, né? A gente tava focada ali, mas às vezes tem que dar uma contornada, tem que ir continuar o trajeto. E também esse fato de dar as pausas é fundamental, porque a gente às vezes não consegue manter, por exemplo, um ritmo, ao mesmo ritmo toda hora. Então essas pausas, elas servem até para dar uma recalculada, né, digamos assim, como que pode solucionar alguma questão. Então, na nossa vida prática, muitas vezes não vai ser linear. Então, por exemplo, a subida da montanha, é claro que já teve gente que desbravou antes, tem mais ou menos um caminho traçado, mas muitas vezes, inclusive, eu fui por uns outros caminhos e fui tentando novas coisas, justamente para chegar no topo da montanha. Também não existe só um ritmo, não existe só um caminho. Então, eu não sei que montanha você tá, eu não sei que ritmo você tá para chegar nos seus sonhos. E tá tudo bem também. Outra aprendizagem muito legal é que cada um tem um ritmo para chegar ao topo da montanha. É claro que, por exemplo, eu tava bem condicionada. Se você não tiver bem condicionado, você talvez vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar igual. Então, se você não tiver condicionado, talvez você tenha que fazer mais paradas, mas você vai chegar igual. Então, assim, aproveitar a paisagem, fazer pausas, entender que você tem um ritmo e uma outra pessoa pode ter um outro ritmo, e respeitar esses ritmos de cada um é fundamental, e principalmente o seu ritmo. Então não é porque eu tô na velocidade X que você também vai ser na velocidade X. Talvez você vai ser Y, porque mais importante do que a velocidade é a direção, e você já sabe qual é a direção, que é lá o topo da montanha. Então foi muito legal. E esse super trunfo, assim, foi pra minha mente, porque na verdade é a mente que controla e que comanda a panturrilha. Então a panturrilha, o nosso corpo físico, quer queira ou quer não, a nossa mente é que comanda tudo, né? E foi muito bom porque deu assim um gás e continuamos, e graças a Deus conseguimos chegar ao topo. Claro, comemorei, é muito legal e tudo mais, mas o trajeto todo foi legal. E muitas vezes a gente também esquece de aproveitar e de rir na jornada, de celebrar pequenas conquistas. Então, teve uma hora que a gente chegou num momento que era uma divisão ali, que tinha as placas, né? Porque, na verdade, tinha mais que um morro, mais que um pico. E aí a gente escolheu um e foi, mas tinha outro ainda mais longe, tinha outros mais difíceis. Então, era como se fosse ali, tinha uma setinha, vai pra cá, vai pra lá. E que é um marco ali, né? Que é um lugar que todo mundo para, e que a gente também parou pra eu comer nuts, pra gente comer frutas, pra tomar uma água. Foi mais uma parada, né? Porque é como se essa trilha tem uma parte que ela é fechada, mata fechada, e depois ela é uma parte aberta, onde tinha muito vento, e aí é mais perto do cume. E é muito legal, assim, é muito legal fazer essa correlação com os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu fiz com os meus, então tem alguns sonhos, alguns aí que estão rolando, estão in progress, como eu digo. Tem outros, óbvio, que já realizei, só que me trouxe muito essa questão de aproveitar essa jornada, essa paisagem enquanto eu caminho, de fazer os breaks, de entender o meu ritmo. E quando você sabe para onde você tá indo, e quando você, mesmo apesar das dificuldades, você transpõe essas dificuldades, esses desafios, porque vão ter desafios, e você chega lá, você percebe que esse momento no pico, que às vezes é menos tempo no pico, sei lá, é 15, 20 minutos
no topo da montanha para 2 horas e pouco de subida. Então, por isso que também tem que aproveitar, né? Porque essa transformação ao longo do processo e esse caminho, e caminhar também com um pouco mais de leveza, é algo que eu procuro transpor também pro meu dia a dia. Não é fácil, então, porque se a gente meio que se descuida, a gente realmente se vê um pouco obcecado pelo objetivo, pela montanha. Só que também fazer essa montanha teve vários aspectos positivos e me trouxe esses insights muito legais. Por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu espero que na sua montanha você pare, tenha o seu ritmo próprio, aproveite, aproveite essa jornada, porque o resultado final, ele não vai fazer sentido se não tiver esses componentes e, é claro, tiver alinhado com os seus valores, com aquilo que você acredita e até mesmo com a sua essência. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de fazer trilha, que não veem isso como algo positivo, e tá tudo bem, você pode ter outro hobby, ter outra coisa que você gosta de fazer. Particularmente para mim é algo que me faz muito bem, mas também você tem que encontrar, né? Se montanha não for o caso, que seja outra questão, que seja uma corrida, que seja andar de kart, enfim. A questão não é a montanha em si, né? São mais os insights e os ensinamentos que tem. Beleza? Espero que na sua montanha você suba, aproveite a jornada, se autoconheça no caminho, treine a sua mente e aproveite o seu ritmo, aproveite essa jornada. Faça pausa sim, eu volta e meia faço pausas, podem ver aqui até nos vídeos, em outras questões, eu preciso muitas vezes me recolher assim e dar uma recalculada, digamos assim, na rota, tipo Waze, assim. E é isso, mas que nunca deixe de sonhar, nunca deixe de querer mesmo o seu topo da montanha e, obviamente, de valorizar as pessoas que estão subindo junto contigo e quem que você quer que esteja junto lá no topo. Então, também isso foi algo muito, muito que me fez refletir muito, né? Porque a gente quando a gente sonha, né, por mais que seja um sonho nosso, a gente não realiza esse sonho sozinho. Então, muitos sonhos do que eu já realizei e outros ainda que eu quero realizar, não é sozinha, não é sozinho. Então, vai bastante gente comigo e tem bastante gente que eu quero que esteja lá quando eu subir, né, quando eu chegar no topo dessa montanha. E eu também tenho uma coisa que é muito minha, não sei se é um pouco ansiedade, mas eu também penso na próxima montanha. Então, eu acabei essa montanha, claro, eu aprendi a curtir, a aproveitar. Tanto o caminho como a chegada, só que eu já tenho formiga na bunda e eu já quero a próxima montanha, porque é isso que me move, é um outro sonho, é outro objetivo. Então esse movimento contínuo, essa aprendizagem contínua é algo que me move. Então eu já quero a próxima montanha e é muito legal também aproveitar e curtir e valorizar as pessoas, tanto as que estão subindo com a gente, quanto as que vão estar lá em cima quando a gente chegar. Beleza? Aproveite a sua montanha, conte comigo na sua jornada. Temos o podcast Saúde com Ela, onde lá eu falo insights também e também recebo convidadas e convidados, sempre com essa temática de saúde, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, consciência, despertar. Então é um mix de tudo isso. E até no meu Instagram também, @hanabesbate, tem várias questões nesse sentido. E eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te ajudado, espero que acenda aí alguma luzinha pra realmente na sua montanha, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir também, só que eu, pelo menos, eu nunca desisto dos meus sonhos. Eu sei que é um sonho meu que ressoa verdadeiramente com o meu coração, com a minha alma e, sabe, com a minha essência e com aquilo que eu acredito, por mais que às vezes a situação e a circunstância esteja muito desafiadora, eu tenho certeza que vai dar bom e que os planos maiores, né, de Deus são muito melhores que os meus. Beleza? Beijo de luz, com muito amor e até o próximo vídeo. Tchau!